Olá pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo tutorial da nossa planilha Dashboard completa de resultados financeiros 6.0. O objetivo desse vídeo, pessoal, é mostrar para vocês o funcionamento da planilha, tá? Para que vocês possam começar a entender e trabalhar com o produto, tá bom? Então é muito importante vocês prestarem bastante atenção em todas as partes do vídeo. Esse vídeo vai ser um só, tá? Então nós vamos fazer apenas um único vídeo e vocês ali vão poder ver a separação dos temas por capítulos, tá? Então aí você deve estar assistindo aí no YouTube, então você vê que um pouco mais embaixo tem ali a divisão dos vídeos por capítulo, para que possa talvez aí ser mais fácil vocês assistirem o que for realmente necessário, tá? Mas recomendamos assistir todo o vídeo, tá bom? Para que vocês possam entender como se trabalhar com esse produto. O intuito desse produto, tá? É você ter um controle de mensuração dos resultados, dos dados, tá? Que dados? Receitas, despesas e também vendas de produtos. Então, ele é um produto bem completo, ele vai trazer essas três análises de receitas, despesas e vendas de produtos. E aí, através de vários gráficos, vocês vão poder mensurar aí o crescimento do seu negócio ao longo dos meses, ao longo dos anos. E aí, claro, nós vamos conversar um pouco nesse vídeo como vai ser feito isso, mas você vai ter dados para você saber identificar como anda o seu negócio. Se ele vai bem, se ele não vai, né? E como nós podemos fazer para melhorar isso, tá bom? Então a planilha vai dar todos esses resultados, é uma planilha dashboard de resultados do seu negócio fantástica, tá certo? E essa versão, pessoal, vocês podem utilizar ela tanto no Microsoft Office Online, tá certo? Como também no Excel do seu computador. Então nós recomendamos você ter uma versão aí pelo menos 2013 em diante, para que a planilha possa funcionar bem com todas as suas funcionalidades ali, tá certo? E, claro, nós não recomendamos o uso dela, né, no Office do celular, tá certo? No online tudo bem, no online você pode acessar o Office online do seu celular, do seu tablet, do seu computador, né, e trabalhar com ele, mas não recomendamos usar o Office do aparelho celular, tá? Mas do computador, perfeito, vocês vão poder trabalhar tranquilamente aí de onde vocês estiverem. Então vocês podem compartilhar esse arquivo também, trabalhar ao mesmo tempo nesse arquivo, não tem problema nenhum, tá? Por enquanto, essa versão não está disponível no Google Planilhas, tá certo? Mas em breve nós vamos ter esse produto também lá. Mas enfim, por onde começar? Quando vocês receberem o arquivo, vocês vão baixar ele e vão se deparar com essa página aqui, tá certo? Que é a página que vai dar algumas instruções relativas ao seu produto. É importante vocês leiam essa página todinha, tá certo? Assistir esse vídeo tutorial na íntegra, para que vocês possam saber trabalhar com ele, tá certo? Então é muito simples, vamos explicar aí passo a passo. Vocês vão ver que a planilha faz parte da versão do modelo 6.0 de nossas planilhas, e aí vamos estudar um pouquinho a respeito de cada um desses menus, para que vocês possam entender, tudo bem? Então, começando, vamos para a parte de cadastro. Então, primeira coisa que vocês vão se preocupar em fazer na sua planilha é a parte de cadastro. Então vocês vão receber dois arquivos, gente. Tá bem simples isso. Vocês vão ter a planilha modelo, que é uma planilha totalmente preenchida e funcionando, tá? Com essa planilha você vai poder comparar as informações que vocês têm, tá bom? E ver se está fazendo corretamente. E claro, além da planilha modelo, que vocês podem comparar, tem um vídeo que vai ensinar vocês a trabalhar com isso aí tranquilamente, tá bom? Então, quando vocês estiverem aí acessando o seu arquivo pela primeira vez, na parte de cadastro, vocês vão ver que existem 4 abas, tá? 4 menus aqui: receitas, despesas, produtos e anos. Essa parte de fonte de receita, digamos que você tem aí algumas fontes de receitas e quer controlar isso, né? Ter uma mensuração melhor das informações, dos dados, enfim. A planilha comporta 14 cadastros de fontes de renda, tá certo? Então, se você tiver aí 14 fontes de rendas diferentes, vocês podem colocar aqui nessa planilha também. Eu quero controlar a renda do meu negócio. Então, eu tenho vários negócios, tenho várias filiais, né, e quero controlar como é que anda a mensuração desses dados, né, na planilha. Você vai colocar aqui. Então, até 14 fontes de rendas
vocês podem colocar e distribuir na planilha que ela vai lhe dar os resultados, tá certo? Então é só cadastrar tranquilamente aqui, tá? Nós temos como exemplo aqui 4 fontes de renda, tá bom? Mas você pode cadastrar até 14. Na parte de despesas, vocês vão colocar as despesas por categorias, tá? Ah, mas eu quero colocar de outra forma. Não tem problema, tá? Nós estamos usando um modelo de despesas por categorias. Então, vocês vão colocar ali, por exemplo, discriminar o que é que vocês querem controlar das suas despesas, tá certo? E aí vocês vão colocar tudo isso aqui. A planilha comporta 28 cadastros de despesas, tá bom? Nós colocamos aqui de uma forma de modelo, né, discriminada como categorias, tá? Então nós colocamos aqui alimentação, gastos com automóvel, serviços do negócio, né, contas públicas, enfim. Então nós colocamos aqui alguns dados para que vocês possam se basear, né, de como fazer na sua planilha, tudo bem? Bom, terminando essa parte é a parte de produtos, tá certo? Nessa parte de produtos, vocês vão cadastrar todos os produtos que vocês vendem no seu negócio, tá bom? Ela comporta até 500 produtos, tá bom? E você pode discriminar aqui se esse produto está ativo ou se esse produto está inativo, tá bom? Gente, aí agora vem uma informação importante. Eu não trabalho com produtos. Eu quero controlar apenas as minhas receitas e as minhas despesas. Como é que eu faço? Eu não uso produtos. Bom, esse produto que nós estamos aqui apresentando para vocês é uma planilha completa, tá? Mas nós temos as planilhas também específicas. Nós temos a planilha que vai calcular para você apenas as receitas. Nós temos a planilha que vai calcular apenas as despesas. Nós temos a que vai calcular receitas e despesas apenas, tá? Temos também aquela que vai calcular somente os produtos. Eu não quero controlar receita, despesa, eu quero controlar as vendas de meus produtos. Então, você vai ter uma planilha específica só para a venda de produtos também, tá? Então, é importante vocês entenderem isso. Então, vocês têm aqui um controle completo, tá certo? Mas vocês têm ele também destrinchado e vai depender da sua necessidade. Tá tudo lá no nosso site, tá certo? Vocês vão encontrar essas informações. Bom, e por último, nós temos a parte do cadastro de anos. E isso é muito bacana, que a planilha você pode mensurar até 20 anos, gente. Então, são 20 anos de dados mensurados. Então, vocês podem chegar aqui e dizer o seguinte, mas nós estamos aqui em 2024, um exemplo, né? Eu posso calcular desde 2010 para cá, por exemplo. Mas eu quero pegar dos últimos 10 anos, 2014 para cá. Pode fazer. Você só vai ter que começar aqui, por exemplo, de 2014 em diante, tá certo? Para poder você lançar as informações. Tudo bem? Então isso aqui é bem simples. Vocês podem começar de onde vocês quiserem, contanto que essa mensuração seja de 20 anos, tá? Então precisa estar dentro desse tempo aí de 20 anos. Gente, terminou a parte dos cadastros, vocês estão preparados para fazer agora a parte dos lançamentos. Vamos lá? Então, na parte de lançamentos, vocês vão ver que existem 3 abas: lançamentos de receitas, despesas e produtos. Vamos ver um pouco de cada uma delas para vocês entenderem. E vejam como é simples, tá? Então o que acontece? Vocês vão colocar aqui, vocês vão ver que já aparece o ano, né, automaticamente que vocês colocaram lá. E vocês vão ver que aparece aqui todos os meses em um total, ok? O que você vai colocar aqui nesse mês? Você vai colocar o total de suas receitas, tá? Se você estiver precisando destrinchar essas receitas, então essa planilha não é a que você vai precisar, tá? Aí nós recomendamos a planilha de fluxo de caixa para empresas ou a planilha de orçamento pessoal e familiar, onde você destrincha os seus ganhos e destrincha também ali as despesas, tá? Mas mesmo utilizando uma planilha de fluxo de caixa, né, onde você discrimina ali e a planilha e uma de despesas, por exemplo, né, de orçamento pessoal, mesmo você utilizando fluxo de caixa e orçamento pessoal, gente, é importante você ter esse controle, porque a finalidade desse produto aqui, tá, não é controlar destrinchamento, mas trazer de uma forma
geral as informações que vocês têm sobre as suas receitas, sobre as suas despesas, tá? Mês a mês, para que você possa mensurar o seu negócio. Então, o que você vai colocar aqui, gente, por exemplo, é um faturamento. Eu quero calcular o faturamento do meu negócio mês a mês. Você não tem essa informação? Talvez você tenha de um sistema, ou tenha de um outro canto que você calcula, um caderninho, enfim. Você vai lançar aqui o faturamento que você teve em janeiro, por exemplo, de 2016. Então, todo mês de janeiro, naqueles anos, você vai colocar o seu faturamento ou a sua receita. Se você ganha um salário, né, você quer controlar ali os ganhos que você tem, sabe? O importante aqui é você fazer a sua fonte de renda. Então, você vai colocar de maneira geral, porque é isso que a planilha vai precisar para que você possa mensurar os seus dados, tá bom? Então, isso é muito importante. Então, veja que vocês vão fazer isso, gente. Para cada mês, vocês vão lançar aqui os dados que vocês tiveram. Vejam que é o seguinte, é normal e é, vamos dizer assim, progresso se ao longo desses anos as suas receitas estiverem aumentando, tá? Isso é uma coisa importante. Se elas estiverem diminuindo ou empatando, significa talvez que você esteja em estado de estagnação ou de não progresso, né, de queda. Isso é importante você mensurar. Só por aqui a gente já tem uma noção, mas vamos compreender melhor isso lá nos dashboards, tá bom? Então, estamos tratando aqui da receita número 1, tá certo? Veja que a receita 1 é a minha primeira fonte de renda que eu tenho, e eu estou lançando o que eu tenho por mês durante cada ano. Esse destaque em verde significa o seguinte, o mês de maior renda, ele vai destacar de verde. Então, por exemplo, veja que no mês de setembro, o meu mês de maior renda foi setembro de 2022. Destacou. Veja que nem em 2023 eu consegui isso, né? Então, houve uma queda. Então, isso vai ser indicado lá nos dashboards, tá bom? Então, você vai poder mensurar de cara aqui qual foi o seu melhor mês ao longo desses anos que você teve, tá bom? E aqui vai ter um total disso, tá certo? Gente, isso aqui você vai fazer para cada receita. Vamos lá, receita 2, receita 3, receita 4, para cada fonte de receita. Essa aqui, por exemplo, está bem espalhada. Por quê? Porque não é uma coisa talvez que eu, sei lá, ganhe muito, né? Às vezes é um bico que eu faço, uma coisa ou outra. Então veja que talvez aqui eu tive, aqui também, ó, bem esporádico ali, né? Não é uma coisa certa, mas é receita. E tudo que você ganha deve ser mensurado, deve ser informado, deve ser calculado, tá ok? Então você vai fazer isso para cá, você vai ver que, por exemplo, se você tivesse 14 fontes de receitas, vai aparecer tudo aqui em cima para você, tá bom? Então, continuando, terminando essa parte de receitas, só lembrando aqui, gente, não acrescente colunas, não acrescente linhas, para não ter problemas com a sua planilha, tá? Ah, mas não é editável? Sim, é editável. Você pode fazer isso. Está disponível para você. Se você souber, né, como trabalhar as fórmulas, porque vai mexer em alguma coisa ou outra se você fizer isso, tá? Não tem problema, tá bom? Você pode fazer o que você quiser. Lembrando que o produto é seu. É seu e você pode editar como você quiser. Mas, claro, nós estamos apenas dando como recomendação não se acrescentar outras colunas ou linhas aqui para não ter problema nos relatórios, nos dashboards, tá bom? Bom, o princípio é o mesmo. Na parte de despesas, gente, o princípio é o mesmo também, só que vocês vão ver aqui que vai aparecer as categorias, né, as despesas que vocês têm. Mesma coisa, vocês vão digitar aqui as suas despesas que vocês têm ao longo dos anos e meses, né? São as despesas gerais, por exemplo, de alimentação, as despesas de automóvel, as despesas de serviços do negócio que você queira colocar, né, de contas públicas, enfim, tudo isso aqui você vai discriminar, né, separadamente cada categoria, né, com a sua informação, tá bom? Então isso aqui é um dado importantíssimo que vocês vão lançar na planilha. Bom, receitas e despesas, praticamente a mesma coisa, o princípio é o mesmo, tá bom? Na parte de produtos, o que é que vocês vão encontrar? Lembrando que vocês podem trabalhar aí, como é que eu posso dizer? 500 produtos, tá certo? 500 produtos vocês podem trabalhar. Se você tiver mais do que isso, a planilha não vai comportar.
Vocês podem dividir talvez por categorias de produtos, enfim, e utilizar outros arquivos, mas a planilha comporta apenas 500, tá bom? E vocês vão selecionar aqui os anos, tá? Aqui já é diferente, você vai selecionar por ano e vai digitar aqui a informação do produto. Então o que acontece? Para cada mês, veja que existem os meses aqui, tá vendo? Cada mês aqui, ó, vocês vão ter quantidade e valor. Quantidade, valor, quantidade, valor. O que significa isso? Quantos produtos eu vendi do produto 1 no mês de janeiro de 2016? Qual foi o valor de vendas desses produtos? Você vai informar desse produto em específico, tá? Então, deixa eu pegar aqui um ano que tenha mais preenchimento aqui, ó. Por exemplo, 2018, pronto. Aqui já dá para a gente ter uma noção. Veja, para vocês entenderem, né? O que acontece? Sempre que tiver um dado relacionado a um produto, ó, por exemplo, o produto 1 aqui, eu vendi no mês de março, né? Vendi o valor foi R$130, então veja que, por exemplo, no mês de julho, eu tive aqui quantidade de também, vendi em julho, em agosto. Aqui é só um exemplo, tá, gente? Só um exemplo para vocês terem uma noção, tá bom? Toda vez que eu tiver pelo menos um produto vendido em algum mês daquele ano, ele vai destacar isso aqui de cinza, significando o seguinte, que se isso aqui está destacado, significa que eu tive venda do produto, tá bom? Se não tiver destacado, tiver branquinho assim, significa que eu não tive nenhuma venda naquele ano, tá certo? Então, qual é a tendência da coisa? É a cada ano, isso está maior. Veja que, por exemplo, 2016 não tinha nada, 2017 aqui pouca coisa, 18 aqui, por exemplo, alguma coisa, 19, ó, alguma coisinha já a mais, né? Você vem para 2020, ó, já aumentou mais aqui a coisa, né? 2021. Então, o que acontece? Cada vez que o ano vai avançando, vocês vão tendo aqui mais informações e mais dados relacionados ao produto que vocês têm, tá bom? Então, vocês podem utilizar, por exemplo, aqui de filtro, você pode pegar esse filtro, pode simplesmente marcar apenas o produto que você queira, tá? Isso aqui é muito importante, até você achar um produto, né? Então, por exemplo, aqui, ó, digamos que eu aqui no produto 99, né? Então, eu posso chegar aqui, ó, simplesmente chegar aqui e digitar produto 99. Vocês vão ver que ele já aparece. Vou clicar nele aqui, por exemplo, ó, só nele, vou dar um OK. E você vai ver que só apareceu esse produto 99, não tenho nenhum dado sobre ele, tá? Então vocês podem achar rapidamente aqui o produto, vou limpar aqui o filtro. Rapidamente vocês encontram o produto clicando aqui no filtro, nesse filtro aqui, tá, gente? Tá bom, gente? Então é isso. Veja aqui, para cada ano que vocês tiverem, tá? Para cada ano vocês vão ter as informações relacionadas às vendas de seus produtos. Então isso aqui é uma coisa que você lança uma única vez, tá? Então, por exemplo, você pode controlar isso por semana, ou diariamente, ou mensalmente, como você quiser. Lança esses dados apenas uma vez, tá certo? Quantidade vendida desse produto no mês, tá certo? E o valor das vendas no mês. Isso para cada ano que você tiver. Então, se você trabalha com vendas de produtos, gente, isso aqui é fantástico, vocês vão ver isso aqui depois, né, nos gráficos, como vai ficar muito bacana essa informação, tá bom? Gente, terminada essa parte aqui de produtos, veja que você já cadastrou tudo isso, né? Terminada essa parte aqui, vamos para o relatório. O relatório, ele traz de uma maneira geral todas as suas receitas, todas as suas despesas e todas as vendas de seus produtos, tá? Ao longo dos períodos. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, eu estou em receita, né? O que significa esses números aqui? Significa o total de todas as minhas receitas juntas, tá? Eu não trato separadamente os lançamentos ali. Nesse relatório, eu tenho de forma geral todas as minhas receitas mensuradas aqui, inclusive automático. Aqui você não vai editar, porque vai sair os dados automaticamente, tá? Todas as minhas despesas também. Veja que interessante, né? Aqui, por exemplo, em forma o verdinho, né? O mês que eu tive maior renda naquele ano. Por exemplo, março, um exemplo aqui, né? Tá? Eu tive uma renda maior em 2022. Entende? Aí vem aqui, por exemplo, ó, dezembro, também, ó, 2022, 2023 não. Ou seja, enfim, isso aqui é apenas um exemplo, apenas um modelo para que vocês possam estar se baseando nas suas informações aí, tá bom? Vamos lá, despesa é a mesma coisa, tá certo que vocês têm aqui
tem as despesas para controlar, é a mesma coisa também. Tá? O indicativo de vermelho significa o mês que eu tive maior gasto, né, de despesa naquele ano. Então vocês têm aqui todas essas informações para mensurar, tá bom? Produtos, mesma coisa. Vocês vão ver aqui a quantidade de produtos vendidos ao longo de todos os anos, tá certo? Vocês estão mensurando. Vocês vão ver aqui quantidade e valor, tá bom? Então esse aqui é um dado bem interessante para que vocês possam também estar mensurando, né, as suas informações. Então só por aqui você já tem uma noção muito boa de como anda o seu negócio. Gente, terminada essa parte de relatórios, vamos para a parte dos dashboards. E aí prestem bem atenção de como vai funcionar para que vocês possam entender e analisar esses dados que vocês têm. Então a parte de dashboards é uma parte grande, porque isso aqui é um controle completo, né, de resultados financeiros. Aí vamos explicar um pouco para vocês como funciona cada parte, tá? Quando vocês vão aqui em dashboard, vocês vão ver que ele vai controlar aqui, ó, receitas, despesas, geral e produtos. Quando eu chego em receitas, o princípio que eu vou ensinar aqui, gente, ele é o mesmo princípio das despesas, tá? É a mesma coisa, porém para despesa. Então, nós vamos fazer a explicação aqui das receitas e nas despesas, o princípio será o mesmo, tá? Nós vamos explicar tudo novamente. Então, quando vocês chegarem aqui, por exemplo, vocês vão ver o seguinte. Vocês vão escolher aqui a receita individual ou todas, tá? Que vocês tenham, individual ou todas. Vocês vão ver aqui, vão escolher aqui o primeiro ano, tá bom? Vão escolher aqui, ó, o segundo ano. Isso aqui é para você fazer uma comparação de queda ou crescimento ao longo dos períodos. Quando você escolhe esses anos aqui, ele vai aparecer aqui nessa coluna, meses, tá certo? Primeiro ano e segundo ano. Então, vocês vão ver, por exemplo, que de 2023 para 2024, tá certo? Você tem um crescimento aqui de 24%, né? Entre um ano e o outro. E vocês vão ver que ele vai crescendo, tá? Ele vai crescendo ao longo do tempo. Então, por exemplo, se eu chegar aqui, ó, por que aqui não tem dados? Porque aqui, por exemplo, não teve ainda vendas. Né? Não teve vendas, não teve nada ainda, então vai ficar zerado até que você lance e apareça aqui, tá bom? Isso é só um exemplo. Se eu pegar aqui, por exemplo, 2022 e comparar com 2023, um exemplo, tá? O que vai acontecer? Ele vai mostrar aqui os dados do primeiro ano, os dados do segundo ano. Ele vai mostrar aqui a renda, né, a minha receita média, tá? Mensal. Isso aqui é importante, você fazer uma análise. Ou seja, no primeiro ano eu tive uma receita média mensal de 11 mil e pouco. No segundo ano, de 13 mil e pouco. Então houve um progresso, houve um crescimento. Esse crescimento você consegue ver aqui, ó, que é o percentual de crescimento, tá certo? Você vai ver aqui o total do primeiro ano e o total do segundo ano. Você vai ver aqui também, ó, os 2 anos analisados, tá certo? A coluna mais escurinha é do primeiro ano e da mais clarinha é do segundo ano. Vocês vão ver aqui, por exemplo, ó, como é que anda o seu negócio entre um ano e outro, tá? Tá havendo crescimento ou tá havendo queda? Então vocês vão ter essas informações. Aqui, vocês vão ver, por exemplo, top 3 meses no primeiro ano. Ou seja, quais foram os 3 melhores meses no primeiro ano e quais foram os 3 melhores meses no segundo ano, tá? Mais embaixo, vocês têm um gráfico de crescimento dessa receita, tá certo? Então vocês vão ver, ó, que ela começou ali, ó, devagarinho, foi aumentando, tá certo? Mesma coisa aqui, gráfico de crescimento de todas as receitas ao longo dos 10 anos. Sim, isso aqui é importante falar. Esse primeiro gráfico aqui, ele é um gráfico de crescimento de uma receita. Então, quando eu selecionar aqui uma receita, ele acrescenta aquela receita. Quando eu selecionar aqui, por exemplo, todas as receitas, veja que ele se apaga. Por quê? Porque não é o objetivo desse gráfico mostrar todas as receitas, tá? Então, ele vai mostrar receitas individuais, tá ok? Então, isso é importante. Esse de crescimento aqui, ao longo dos 10 anos, o que significa? O gráfico de todas as suas receitas ao longo dos 10 anos, tá? Então vocês vão ver aqui um crescimento, né, ao longo dos tempos, tá bom? Enfim, o que todo empresário quer, né, todo mundo quer de uma forma até individual, é que haja um crescimento ao longo dos anos, né? Um crescimento no gráfico. E aqui, gente, é ao longo dos 20 anos que a sua planilha está mensurando, tá bom? Então vocês vão poder aqui mensurar
ao longo dos 20 anos esses dados que vocês têm, tá bom? Então é importante vocês poderem ter isso aqui. Vejam que isso aqui é relacionado ao ano, né? Você vai ter uma noção aí do crescimento, de queda do seu negócio ao longo dos anos. Gente, isso aqui é fantástico você poder mensurar as suas informações, tá bom? Nessa parte mensal, é muito bacana isso aqui também, além dos anos que você vai poder comparar, tá? Você vai poder selecionar o mês que você quer fazer isso, tá? Então, quando eu clico aqui na setinha, você vai ver que vai aparecer os meses aqui. O que significa isso? Por exemplo, eu estou pegando aqui, ó, análise de todas as receitas, tá? De todas as minhas receitas, tá? Ao longo de 10 anos, veja que está mostrando aqui ao longo de 10 anos. Durante todos os meses de agosto, ele está mensurando aqui apenas os meses de agosto. Vocês vão poder saber, ao longo dos períodos, quais foram os melhores meses de agosto que você já teve na sua vida, tá? E vocês vão poder comparar isso e vão poder tomar ações em relação a isso e comportamentos também, tá? Então ele vai comparar aqui, ó, ao longo dos 10 anos e vai poder comparar aqui também, ó, entre um ano e outro, entre o agosto de 2023 e entre o agosto de 2024. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, sei lá, março, ele vai comparar entre o março de 2023 e o março de 2024, tá bom? Você vai ver que, por exemplo, ó, houve uma queda aqui, né, entre um período de um ano e um período de outro. E aqui, por exemplo, ó, no gráfico você vai estar vendo essa representação, né? Veja que, por exemplo, aqui em março, ó, ele houve uma queda em relação, né, a esse ano aqui. Isso estamos falando de todas as receitas, tá? Ao longo dos 10 e dos 20 anos. Se eu quiser selecionar apenas uma receita, ele vai me dar a informação também, tá? Por receita. Então vocês têm essa informação, né? Tanto por receita como também todas no geral, tá bom? Então esse é o relatório mensal, esse é o trimestral. Vocês vão poder fazer essa análise também comparando entre os anos de maneira trimestral para entender quais são os melhores trimestres, tá certo? Esse primeiro gráfico aqui, gente, ele vai comparar entre o mesmo ano, tá certo? Então, por exemplo, veja que no primeiro trimestre aqui, ó, é como se fosse zero, né? A gente está começando a mensurar, não tem dados. No segundo trimestre, o que aconteceu? Não está aparecendo nada aqui. Por quê? Porque houve uma queda. Quando há uma queda, o gráfico não vai mostrar, tá? Se você não estiver vendo dados, significa queda. E aí, ele não vai mensurar essa informação para você. Veja que no terceiro trimestre já houve um progresso pequeno, que vai ser representado aqui, ó, com 6%. Tá vendo? E depois houve um outro progresso que está sendo representado por 18%. Então vocês vão ter aqui um gráfico de crescimento do primeiro ano, relacionado somente a esse ano, e aqui relacionado somente ao segundo ano. Tá bom? Que vocês têm. Feito isso, vocês vão ter um gráfico de crescimento entre os anos analisados, tá certo? Veja que aqui, entre os 2 anos, vocês vão ver se houve crescimento no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro ou no quarto, tá bom? E aqui também o outro gráfico que vocês têm, analisando aqui entre um ano e outro, né? Pelos trimestres analisados, tá bom? Mesmo princípio serve para o semestre, tá certo? E aqui, gente, é um mapeamento, né? Você vai poder escolher aqui a receita e também toda se quiser. Vocês vão ver aqui de uma maneira geral, né, o crescimento de vocês ao longo de um ano e outro, de forma mensal, trimestral, semestral e anual, de forma percentual, tá certo? Então vocês vão ver aqui, por exemplo, entre um ano e outro, vocês cresceram no trimestre 33%, tá? 58% aqui, enfim. Então são dados importantíssimos para vocês poderem analisarem, tá? E um pouco mais embaixo tem um mapeamento de comparações entre esses anos analisados e os meses que se seguem, tá certo? Então, essas informações que nós passamos para vocês são relacionadas às receitas, tá bom? Nas despesas é o mesmo princípio, tá? Mesmo princípio. No geral, vocês vão ver aqui um balanço entre as suas receitas e entre as suas despesas, tá? Ao longo de um único ano. Você vai escolher aqui o ano que você quer analisar. Você vai ver aqui, ó, receitas, despesas, tá certo? E vocês vão ver aqui um gráfico que compara essas receitas e despesas, tá?
entre os meses que vocês têm. E aqui o balanço, tá? Se essa coluna V tiver maior, significa que naquele ano você teve mais receita do que despesa, tá bom? Então aqui você vai ver aqui, ó, total de receitas, total de despesas e um balanço, tá? Vocês vão ter aqui um balanço relacionado àquele ano também, para cada ano. Veja que quando eu coloco aqui, por exemplo, 2023, ó, ele já muda os dados, 2022 já muda os dados, tá certo? Isso aqui é muito bacana, gente. Terminado isso, vamos para a parte dos produtos. Aqui você vai analisar todas as vendas de produtos que vocês têm na sua empresa. Primeiramente, você vai tratar de algo específico, tá? Você vai selecionar aqui os produtos que você quer analisar, ou simplesmente todos, né? Você já entende que isso aqui ele vai comparar entre um ano e outro, tá certo? Ele vai poder comparar aqui os resultados das vendas de produtos entre um mês e outro, tá bom? Vocês vão ver isso aqui através de um gráfico. Vocês vão ver aqui os dados do primeiro ano de vendas, né, e os dados do segundo ano. Isso para todos os produtos, tá certo? Que você está analisando. Aqui é um gráfico de crescimento ao longo dos anos, tá certo? Para você ter uma noção de como você anda com as vendas dos produtos de vocês, tá bom? Aqui você vai ver o top 5 produtos que mais vendem por quantidade, tá certo? Ele vai discriminar aqui quais são os produtos. E você vai ver o top 5 produtos que mais vendem em faturamento. E vocês vão ver aqui também a discriminação desses produtos. Além dos top 5, vocês podem ver os top 10 também, que mais vendem por quantidade e que mais vendem por faturamento, tá? Vocês podem fazer isso, gente, tanto por valor, como também por quantidade. Veja que bacana. Vocês podem colocar aqui a quantidade e ao invés de aparecer os valores, vocês vão ver as quantidades de produtos vendidos. Gente, isso aqui é muito bacana. Isso aqui você vai continuar vendo valores, tá? Isso aqui é um gráfico de crescimento em percentual. Aqui você vai continuar vendo valores também, né? E quantidade. Aqui é a mesma coisa. Aqui não muda. Aqui você já tem as informações. Mas você vai poder comparar aqui, ó, de cada produto, quanto se vende, né? Naquele mês. Então, por exemplo, vou chegar aqui, ó, sei lá, pegar aqui qualquer produto, 45. Veja que não tem dados do produto 45. Deixa eu pegar aqui o produto 30. Ó, já apareceu alguma coisa, né? Você vendeu aqui, ó, no primeiro ano, no segundo ano, relacionado aos meses, enfim. Vocês vão ver que no primeiro ano vocês venderam 20 produtos do produto 30 e no segundo ano vocês venderam 8. Então vocês vão poder analisar. Poxa, peraí, caiu as vendas desse produto, o que é que está acontecendo, sabe? Então tudo isso são maneiras de vocês poderem analisar como anda as vendas de vocês, tá? Então é muito bacana isso aqui, vocês podem escolher tanto por quantidade como também por valor, tá? Aqui a parte de mapeamento, mesmo princípio, vocês vão poder vir aqui escolher todos os produtos ou um produto específico e ver os crescimentos dele de forma mensal, trimestral, semestral ou anual, tanto por valor como também por quantidade, e tem um gráfico atrás de mapeamento dessas comparações entre os anos. Então isso aqui é muito bacana, gente. E na parte geral, vocês vão ver isso aqui, gente, isso aqui é bem importante, tá? Vocês vão selecionar aqui o ano, vocês vão ver quantos produtos vocês têm cadastrado no geral, tá? Quantos estão ativos e quantos estão aqui inativos atualmente, tá? Vocês vão ver aqui, ó, um gráfico de representatividade dos 10 produtos mais vendidos da sua empresa, tá? Quanto representa de forma percentual ou de forma em dinheiro, né, faturamento, quanto esses 10 produtos que mais vendem na sua empresa representam para o seu negócio. No nosso caso aqui, ó, por exemplo, no ano de 2024, os 10 produtos mais vendidos representaram R$56 mil, tá? Um exemplo, 35% de todas as vendas totais esses produtos representaram. Então, digamos que eu chegasse em 2023 e fizesse assim, ó, 2023, os meus 10 melhores produtos representaram praticamente, gente, 50% de todo o faturamento do negócio. Todas as empresas têm isso, tá? Então é muito importante vocês poderem analisar quem são esses produtos que mais vendem, né? Quais são? É justamente esses que a gente mensurou aqui, ó. Esses produtos aqui é o que representam esse quadro geral que vocês estão vendo aqui, tá? E vocês vão ver uma informação. Esses produtos representam 49,80% do total de vendas realizadas no ano, sendo 164 mil de vendas gerais. Isso aqui tudo é automático para vocês. E aqui vocês vão ver aqui as informações ao longo dos anos, tá certo? De vendas
desses produtos, tá bom? Então é muito importante vocês poderem analisar isso, tá certo? E são dados fantásticos. Com essas informações, vocês vão poder tomar medidas importantes de crescimento dentro do seu negócio, tá bom? Gente, só reforçando, esse produto é uma versão completa, mas nós temos ele destrinchado, tá bom, por partes, para que vocês possam analisar melhor. Nós estamos à disposição para tirar qualquer dúvida, tá certo? É só nos procurar em nossos canais de atendimento, estaremos aí à disposição para ajudá-los, tá certo? Qualquer dúvida, é só chamar. Um grande abraço a todos, tchau, tchau.